Eu ia fazer uma pergunta que eu vi até o pessoal fazendo no chat, mas não tive a oportunidade de perguntar a hora que eu tava ali. Tá. O que vocês acham se hoje fosse implementado, por exemplo, o ensino da linguagem silenciosa dentro das escolas? Então, tem muita gente que inclusive fala que seria muito importante por conta de você ficar prevenido de assédio, estupro e uma quantidade de coisas que você poderia se prevenir no mundo de verdade. Porque no mundo de verdade, eu acho que assim, não tudo, mas começar a perceber pelo menos a noção maior do que está acontecendo ao redor. Não só tipo, não aceite bala de estranho, Sim. mas a narrativa, como é que os toques, o que vai... Porque sabe uma coisa legal, Mandíbula? As pessoas acreditam que o estupro, ele é violento. Principalmente, eles acham que... Primeiro, eles acham que todo estupro é violento. E estupro de criança, eles acreditam que é violento. Não é. A maioria esmagadora do estupro de criança é por sedução. A criança nem percebe que está sendo abusada e nem percebe que está sendo violentada. Por quê? Primeiro, é uma pessoa muito próxima, então ela tem um respeito, ela tem uma proximidade. Depois, é um jogo sensorial. Porque muitas vezes a pessoa fala, por que a criança não entregou? Por que a criança não se afastou? Por que ela ia, às vezes, até procurar o abusador? Porque era uma descoberta sensorial. Então é como você falou, põe no colo, aí sente uma cosquinha ali na pepeca, aí sente uma cosquinha no piruzinho, aí pega no peitinho. Então, e é uma troca de carinho, de atenção, porque às vezes a mãe trabalha, o pai trabalha. Então, além de dar atenção, você está dando prazer. E a criança, ela começa a sentir esse prazer de forma sensorial, não erótico e sexual. Você entendeu? E aí ela começa a ter essa troca, muitas vezes, de carinho, presente, dinheiro. Só que, sabe quando tem a catarse, a grande catarse? Quando ela tá na puberdade. Que ela começa a se interessar por outros parceiros, outras adolescentes, onde tipo, eu quero namorar aquela menina, eu quero namorar aquele menino. Só que nessa hora já criou um vínculo de abusador e abusado, que a criança, que já não é mais criança, ela se sente obrigada a estar com aquela pessoa, já não querendo, porque aí vem a consciência do que ela estava fazendo era errado. E tem muitas que, inclusive, você está ouvindo a gente agora, que vai começar a cair a ficha de tipo, puxa, então... E porque elas se sentem culpadas. E não é para se sentir culpada, porque você era criança. Sim. O adulto que é o culpado. Então, aquela culpa de ter sentido prazer, eu recebo inúmeras, centenas, quando eu falo sobre isso. Tipo, Ricardo, você tirou um peso das minhas costas. Porque eu me sentia suja, eu me sentia culpada. Ou me sentia... de uma orientação sexual que eu nunca gostei, então eu tenho vergonha porque eu sou homem e tive que me relacionar com outro homem, ou era uma menina e tive que me relacionar com uma mulher, e às vezes se sente culpada por ter experimentado aquele prazer que não é da orientação dela natural. Só que isso não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com prazer sexual, mas sensorial. E aí quando descobre, normalmente vai casar muito cedo, vai fugir de casa, porque não suporta mais aquilo. E ninguém vai acreditar, né? Como disse a Amber, né? Quem vai acreditar em você, Depp, se você viveu comigo todo esse tempo? Se você é o homem da relação? Se você é o grande? E é a mesma coisa criança. Pera, mas você ia na casa do tio? Você passava a tarde na casa do vô? Você ia no vizinho? Como assim e você foi estuprado? Mas foi... Porque as pessoas acreditam que o estupro é por dor e submissão. E o estupro de criança, normalmente é esmagador. É por sedução e trazer essas experiências sensoriais. Dentro disso ainda, não sei se você chegou a... Provavelmente até viu, deve ter feito algum vídeo, mas não sei se chegou a ver aquele caso do Living Neverland, o documentário do Michael Jackson. Sim, eu fiz. Fiz vários do Michael Jackson e daqueles caras lá. E aí o que eu queria perguntar, se puder passar de maneira rápida, é se acha que realmente o depoimento era real daqueles caras que fizeram o documentário? Não, aqueles dois eu vi que não eram, não acreditei, achei extremamente incongruente, um monte de coisa. E o Michael Jackson, eu tenho a minha percepção do Michael Jackson, que ele era um pueri. O que é o pueri? Que é a pessoa que não cresceu. Você vê que, inclusive, até o rito da mensagem, né? Ele morava onde? Em Neverland. É a terra do nunca, onde você não cresce.
Por quê? Michael Jackson começou a trabalhar com 5 anos de idade. Imagina, ele não teve a primeira infância, a segunda infância, ele não teve nada, ele sempre foi um grande produto. Então, quando ele tem o tempo, ele quer o quê? Ele quer resgatar a criança interior que tem dentro dele. Então ele levar, e ele falava claramente, sim, eu levei as crianças pro meu quarto. Sim, eu dei biscoito com leite. Sim, elas dormiram na minha cama. Porque para ele não tinha nenhuma conotação sexual, mas sim essa situação de... como é que se fala quando você vai? A festa do pijama. Você deve ter participado, não é isso? A gente não ia na festa do pijama? Sim. Ou dormir na casa do amigo, 3, 4, criar cabanas. Ele não teve isso. Então ele buscava esse prazer, era um prazer com as crianças, mas não um prazer sexual. E quando ele fazia as declarações dele, eu havia muita congruência em relação a isso. Tipo, qual é o mal que tem? É óbvio que, de novo, na nossa cultura ocidental ou até mundial, você não tem essa... não é aceito você estar com crianças, não é aceito você dormir com crianças, principalmente na mesma cama. Mas no transtorno dele de se tornar sempre criança, de ter um parque de diversão, de ter um zoológico, de morar em Neverland, você começa a perceber que não é uma pessoa comum, não é uma pessoa que tem uma psique sadia, mas que ele abusava, eu não creio que ele abusava, não. Ficou provado alguma coisa no final das contas? Pelo que mostrou até hoje, que foi que esse mesmo foi provado que os caras não estavam falando a verdade. Ah, é? O Macaulay Culkin depois mesmo falou, cara, nunca teve nada em relação... E foi o cara que mais... que falou que foi abusado, depois que o Michael Jackson morreu, ele disse que não foi abusado. O próprio falou que o pai e a mãe obrigou ele a dizer que foi abusado. Mas não desse documentário. Outro que estava nos processos lá de trás. Nas antigas, entendi. Depois ele falou, não, eu não fui. Eu fui obrigado a falar pelo meu pai e pela minha mãe. Então nunca se teve algo extremamente contundente dizendo que foi. E esses dois foi o inverso, né? Eles defenderam o Michael Jackson durante as acusações lá atrás. E agora só eles vieram pro documentário... Falando o contrário. E ele foi absolvido agora. O Michael Jackson, ele chegou no final lá e tipo que não tinha elementos ali para o que eles estavam dizendo. E mais ainda, né? Fizeram um arrastão. E você sabe quando o americano quer fazer arrastão, meu amigo? E não encontraram tudo, né? Absolutamente nada de pedofilia nas coisas do Michael Jackson. Entendi. Nada. Nem imagem, nem vídeo. E é o seguinte, cara. O Jorge sabe muito bem disso. O cara que rouba uma caneta, daqui a pouco ele rouba uns negócios, daqui a pouco e deixa rastro. O bandido deixa rastro. E a mesma coisa quando você pega um cara que é pedófilo. Ele não tem só um viés. Ele está contaminado com aquilo. É muito fácil pegar. Ele vai ter imagem, vai ter vídeo, vai ter algumas situações. Uma lembrança, alguma coisa. Você entendeu? Lembranças e cheiro.